Ele a humilhou na frente de todos, avaliou-a com desprezo e declarou que ela não era nada. Mas entre os convidados, havia alguém que conhecia a verdade, e aquela noite mudaria tudo. O lustre do Salão Esmeralda do Hotel Granville tinha 1.200 lâmpadas. Isabela sabia disso, porque havia contado uma vez, num jantar de gala exatamente como aquele, enquanto fingia estar prestando atenção na conversa ao redor. Era um truque que havia aprendido ao longo dos anos. Contar coisas. Lustres, degraus, flores no centro da mesa. Qualquer coisa que mantivesse a mente ocupada e os olhos longe do rosto de Rodrigo. Naquela noite, enquanto 300 convidados circulavam pelo salão com taças na mão e sorrisos ensaiados, Isabela ficou parada perto da janela que dava para o jardim iluminado. Vestida com a elegância de sempre, cabelos presos, postura de quem aprendeu desde cedo que a aparência é a única armadura que ninguém pode tirar de você. Por fora, era a imagem perfeita da esposa de um homem bem-sucedido. Por dentro, estava contando lustres de novo. Isabela. Ela reconheceu o tom antes mesmo de se virar. Não era um chamado. Era uma convocação. Rodrigo Cavalcante atravessou o salão na direção dela com aquela postura de quem sabe que todo mundo está olhando. E que prefere assim. Terno sob medida, sapatos engraxados, relógio no pulso que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em anos. Um sorriso nos lábios que não chegava aos olhos. Nunca chegava. Você está aqui parada, feito estátua, enquanto o Dr. Ferrante me procura há meia hora. Ele disse, sem diminuir o tom de voz, sem se importar com quem estava ao redor. Você sabe que ele é o maior cliente novo que a gente está tentando fechar? Eu não sabia que ele estava te procurando. Isabela respondeu com cuidado. Ninguém me avisou. Claro que não avisou. Porque você estava aqui, isolada, no canto, como se estivesse sofrendo numa festa que custou uma fortuna para acontecer. O volume da voz de Rodrigo não tinha subido, ainda, mas havia uma qualidade naquele tom, fria, afiada, calculada, que cortava mais fundo do que qualquer grito. Isabela conhecia aquele tom, conhecia cada camada dele, sabia exatamente onde ele levava. Rodrigo, podemos conversar sobre isso depois? Conversar sobre o quê? Ele ergueu as sobrancelhas e havia algo perigoso naquele gesto, como quem abre uma porta que não deveria ser aberta. Sobre o fato de que você não consegue cumprir a única função que tem numa noite como essa? Carla Drummond, que estava a menos de 3 metros dali com uma taça na mão, prendeu a respiração. Ela e Isabela se conheciam havia tempo suficiente para Carla saber que aquelas palavras não eram começo de uma discussão particular. Eram o prelúdio de algo muito pior. A única função, Isabela repetiu baixinho. Não era uma pergunta. Era ela processando o que havia ouvido. Estar presente, sociável, representar. Rodrigo gesticulou com leveza, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. É simples assim, mas parece que até isso é difícil demais. Alguns convidados nas proximidades começaram a perceber. Não era possível não perceber. O Salão Esmeralda era grande, mas o silêncio que se forma ao redor de uma cena como aquela tem uma forma própria. Ele se expande, engole o murmúrio das conversas próximas, faz com que cabeças se virem devagar, com discrição, com aquela mistura de desconforto e curiosidade que ninguém admite ter. Rodrigo, ela disse, e havia algo diferente na voz dela agora. Não era súplica, não era medo. Era um aviso que ela raramente precisava usar. Não aqui. Por que não aqui? Ele cruzou os braços e ergueu o queixo, e foi nesse exato momento que Isabela compreendeu que ele havia decidido. Havia tomado aquela decisão antes mesmo de atravessar o salão na direção dela. Ele havia escolhido o palco, havia escolhido a plateia, e havia escolhido ela. Você age como se tivesse algo a esconder, como se a nossa vida fosse um segredo. A nossa vida é nossa, ela disse, firme. A nossa vida... Ele deu uma risada curta, daquelas que não tem alegria nenhuma dentro. É sustentada pelo meu trabalho, pelo meu nome, pelo meu esforço. Então talvez você pudesse ter a gentileza de lembrar disso da próxima vez que decidir ficar sozinha num canto enquanto eu trabalho para manter tudo isso funcionando. O silêncio ao redor dele se alargou. Havia pelo menos 30 pessoas que podiam ouvir. Depois de alguns segundos,
Eram 50. As conversas próximas foram morrendo, uma a uma, substituídas por aquele silêncio pesado que só existe quando algo irreversível está acontecendo. Por um instante nenhum dos dois falou. Isabela olhava para o marido e o marido olhava para ela, e havia entre eles uma distância que não era medida em metros, era medida em tudo que havia sido dito e nunca resolvido, em tudo que havia sido engolido para preservar a paz. Em cada noite em que ela havia escolhido o silêncio, porque acreditava que o silêncio era a forma mais inteligente de resistência. Mas o silêncio tem um limite. E Rodrigo sabia disso. Por isso havia escolhido aquele momento, aquela sala, aquela plateia. Havia escolhido humilhá-la no único lugar onde ela não poderia simplesmente ir embora, sem que todo mundo notasse. Porque Rodrigo Cavalcante havia aprendido, ao longo de anos de negócios e de casamento, que o poder real não está em vencer uma discussão. Está em escolher o campo onde a batalha acontece. Ele havia escolhido o campo. Agora esperava que ela se rendesse. Rodrigo. A voz de Carla cortou o ar com firmeza. Isso não está certo. Carla, ele disse o nome como se fosse um objeto que pudesse jogar fora. Você foi convidada por gentileza, não por opinião. Ela é minha amiga, e ela é minha esposa. Ele voltou os olhos para Isabela, e o que havia naquele olhar não era ódio, era pior. Era indiferença com verniz de superioridade. E uma esposa tem responsabilidades, tem papel, tem obrigações. Coisas que talvez você não entenda, Carla, porque nunca precisou construir nada na vida. Uma mulher perto da mesa de aperitivos levou a mão à boca. Um homem de terno escuro desviou o olhar rapidamente para o chão. Dois convidados mais jovens trocaram um olhar entre si. Aquele olhar de quem não sabe se fica ou se vai embora. Eduardo Meireles, que estava do outro lado do salão conversando com um grupo de executivos, virou a cabeça na direção do casal, com uma expressão que misturava reconhecimento e desconforto. Ele conhecia Rodrigo havia anos. Havia testemunhado situações difíceis dentro e fora dos negócios. Mas havia algo naquela noite que parecia mais deliberado do que de costume, mais exposto. Como se Rodrigo estivesse provando algo, não para Isabela, mas para si mesmo. Eu entrei nesse casamento sem nada, Rodrigo continuou. E agora o tom havia mudado de novo. Não era mais gelo. Era exibição. Era um homem que estava performando para uma plateia que ele sabia que existia. E construí tudo. Tudo. Cada centavo. Cada contrato. Cada relação que temos nessa sala foi construída por mim. E você? Ele fez uma pausa. E aquela pausa foi a coisa mais cruel de toda a noite. Porque ele a preencheu com um olhar que percorreu Isabela de cima a baixo, como quem avalia uma peça de decoração antiga. Você é boa de aparência. Era. Mas aparência sem substância cansa rápido. Isabela não se moveu. Não desviou o olhar. Não deixou o queixo cair nem 1 milímetro. Mas algo dentro dela, algo que ela havia preservado com muito cuidado ao longo de todos aqueles anos, começou a rachar. Não era autoestima. Era uma coisa mais fundamental do que isso. Era a certeza silenciosa de que havia um limite. E que aquele homem havia acabado de cruzá-lo diante de 300 pessoas. Então eu preciso que você entenda uma coisa, Rodrigo, ela disse. E a voz saiu com uma clareza de cristal que atravessou o salão e fez com que cada pessoa que estava prestando atenção parasse completamente de respirar. O que você fez esta noite não vai ficar aqui dentro deste salão. Rodrigo sorriu. Um sorriso pequeno, condescendente, do tipo que diz que ameaça adorável. Não vai ficar? Vai para onde, Isabela? Para quem? Ele abriu levemente os braços, como quem convida o salão inteiro para a conversa. Você não tem ninguém. Nunca teve. Antes de mim, você não era nada. E todo mundo aqui sabe disso. E foi aí. Aquela foi a frase. Antes de mim, você não era nada. As palavras ficaram suspensas no ar do salão como fumaça. Não sumiam. Não se dissolviam. Ocupavam espaço. E cada pessoa que havia ouvido, e eram muitas, sentiu, com aquela certeza incômoda que vem do estômago e não da cabeça, que havia acabado de testemunhar algo que não deveria ter acontecido ali. Uma mulher de cabelos grisalhos, esposa de um dos diretores da Câmara Regional de Comércio, desviou o olhar para a janela com uma expressão que misturava vergonha alheia e impotência.
Um jovem assessor ficou com o copo parado no meio do caminho até a boca por alguns segundos, completamente travado. 2 convidados que passavam pela área simplesmente reduziram o passo, sem conseguir continuar andando como se nada estivesse acontecendo. Porque não era possível. Carla Drummond sentiu as lágrimas subirem antes mesmo de perceber. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva tão limpa e tão justa que ela mal conseguia se conter. Ela conhecia Isabela. Conhecia a história de Isabela. Sabia exatamente o que aquelas palavras significavam e o quanto eram falsas. Isabela não respondeu. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque havia aprendido, ao longo de toda uma vida, que existem momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. E havia aprendido, ainda mais importante, que a resposta certa nem sempre precisa vir agora. Ela pegou a pequena bolsa que estava sobre a mesa ao lado, endireitou as costas, e era impossível não notar que a postura dela era mais alta do que a dele naquele momento, não em centímetros, mas em algo que não tem nome, algo que dinheiro nenhum compra, e começou a caminhar em direção à saída do salão. Rodrigo ficou no lugar, satisfeito consigo mesmo, convicto de que havia encerrado o assunto. Não havia. Porque enquanto Isabela atravessava o salão em direção à porta, passando entre os convidados que abriam espaço quase sem perceber, um homem encostado discretamente numa coluna perto da entrada observou cada passo dela. Não com a curiosidade de um estranho, com algo completamente diferente. Com o olhar de quem conhece alguém há tempo suficiente para saber exatamente o que está vendo. E o que ele estava vendo era uma mulher que havia acabado de tomar uma decisão. Henrique Fonseca tinha chegado àquela festa por convite de um antigo sócio de negócios. Não conhecia Rodrigo Cavalcante pessoalmente, mas conhecia o nome. E nos últimos minutos havia observado tudo, cada palavra, cada gesto, cada silêncio calculado. O que havia nos olhos de Henrique não era a indignação superficial de quem presencia algo desagradável e comenta baixinho com o vizinho. Era outra coisa. Era o olhar de quem processa a informação com calma e velocidade ao mesmo tempo. O olhar de quem já tomou decisões suficientemente difíceis para reconhecer o momento exato em que uma nova decisão se torna necessária. Do outro lado do salão, Rodrigo já havia voltado ao modo social. Aceitava uma taça com um sorriso, dava tapinha nas costas do Dr. Ferrante, ria de algo que alguém havia dito. O homem havia humilhado a própria esposa em público e retomado a performance em menos de 2 minutos. Henrique observou tudo isso. Depois, olhou novamente para a direção por onde Isabela havia saído. Ao seu lado, Marcelo Andrade, o sócio que o havia convidado para a festa, chegou com uma taça e seguiu o olhar de Henrique até o espaço vazio por onde a mulher havia passado. "Conhece a família Cavalcante?" Marcelo perguntou casual. Henrique demorou 1 segundo para responder. "Conheço a esposa", ele disse. E havia um peso naquelas 3 palavras que Marcelo não conseguiu identificar completamente, mas que foi suficiente para fazer o sorriso desaparecer do seu rosto. "Ah!" Marcelo olhou para Rodrigo do outro lado do salão e depois de volta para Henrique. "Situação delicada, então." "Não", Henrique respondeu. E o tom era sereno, mas carregava algo que deixou Marcelo desconfortável de um jeito que ele não soube explicar. Situação resolvida. Ele colocou a taça sobre a bandeja de um garçom que passava, ajustou o paletó com um movimento preciso e caminhou em direção à saída. Ninguém naquele salão sabia quem era Henrique Fonseca. Rodrigo Cavalcante, com toda a certeza, não sabia. Mas isso estava prestes a mudar. O jardim externo do Hotel Granville era separado do salão principal por uma série de portas de vidro que, quando fechadas, abafavam completamente o som lá de dentro. Isabela havia descoberto aquele detalhe na primeira vez que havia estado naquele hotel, anos antes, numa ocasião que preferia não lembrar. Mas o corpo tem memória própria, e os pés a levaram direto para aquele jardim sem que ela precisasse pensar. O ar da noite era frio. As luzes externas projetavam sombras compridas sobre o gramado, e os arbustos aparados com precisão cirúrgica formavam uma fileira silenciosa ao longo do caminho de pedras. Não havia ninguém ali, só ela. Isabela parou no centro do jardim de costas para o hotel
e ficou imóvel. Por quanto tempo ficou assim, ela não saberia dizer. Olhava para o jardim escuro sem realmente ver nada. A cabeça estava em silêncio. Não o silêncio de quem está tranquilo, mas o silêncio de quem acabou de receber um impacto grande demais e ainda está aguardando o momento em que o corpo decide como reagir. A porta de vidro se abriu atrás dela. Belle. Só uma pessoa no mundo a chamava assim. Carla Drummond atravessou o jardim com passos rápidos, os saltos afundando levemente no gramado, e quando chegou perto o suficiente e viu o rosto de Isabela de frente, parou. Não disse nada por alguns segundos, porque não havia nada que pudesse ser dito que fosse suficiente para aquele momento. Isabela ainda não havia chorado, e isso, de alguma forma, era a parte mais dolorosa de testemunhar. Eu ouvi tudo, Carla disse baixinho. Eu sei. Todo mundo ouviu. Eu sei, Carla. Havia uma calma na voz de Isabela que não era paz. Era o tipo de calma que vem depois que alguém decide, de forma silenciosa e definitiva, que não vai mais gastar energia fingindo que está bem. Não era resignação. Era algo mais próximo de uma resolução tomada no lugar mais fundo de si mesma. Carla deu mais um passo na direção dela e colocou a mão no braço da amiga. E foi esse toque, simples, sem palavras, sem drama, que quebrou a última camada. A primeira lágrima escorreu pelo rosto de Isabela sem aviso. Ela não soluçou, não desmoronou. Ficou de pé, postura intacta, olhando para o jardim escuro, e deixou a lágrima descer. Depois outra, e mais uma. Em silêncio absoluto, como quem chora há tanto tempo por dentro, que as lágrimas de fora já não precisam de som. Ele disse isso na frente de todo mundo. Carla murmurou, e havia uma dor genuína na voz dela. Na frente de todo mundo, Belle. Ele sempre soube onde dói mais. Isabela respondeu. Essa é a parte que eu nunca consegui explicar para ninguém. Ele não age por impulso. Ele calcula. Cada palavra. Cada momento. Cada plateia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo esta noite. Carla sentiu um arrepio que não era do frio. Por quê? Ela perguntou. E a pergunta era mais ampla do que parecia. Não era só sobre aquela noite. Era sobre anos. Sobre escolhas. Sobre aquele casamento inteiro. Isabela demorou para responder. Quando falou, a voz estava baixa, mas firme. Porque ele está com medo. Carla franziu a testa. Medo de quê? Ele tem tudo. O grupo Cavalcante está maior do que nunca. Ele tem influência, tem dinheiro, tem... Ele está com medo de mim. Isabela a interrompeu com suavidade. Não do que eu faço, do que eu sei. O jardim ficou em silêncio por um momento. Apenas o vento movendo as folhas dos arbustos. E lá atrás, o murmúrio abafado do salão através das portas de vidro. Carla olhou para a amiga com atenção. Havia algo na forma como Isabela havia dito aquilo, sem dramatismo, sem pause calculada, que soava mais assustador do que qualquer revelação gritada. O que você sabe, Belle? Isabela enxugou o rosto com a ponta dos dedos. Um gesto contido, preciso. Respirou fundo. Há algumas semanas encontrei documentos, ela disse. Não por acidente. Eu estava procurando o contrato de renovação do apartamento em Florianópolis porque o advogado precisava de uma cópia, e abri a pasta errada. Ou a certa, dependendo de como você olha. Que tipo de documentos? Transferências. Valores que não aparecem em nenhum balanço que eu já vi. Contas vinculadas a empresas que existem no papel, mas não existem na prática. Ela fez uma pausa. Rodrigo construiu o grupo Cavalcante com muito trabalho. Isso é verdade. Mas nos últimos anos, parte do crescimento tem uma origem que ele jamais colocaria numa apresentação de negócios. Carla abriu a boca e fechou de novo, processando. Você guardou esses documentos? Fotografei tudo antes de fechar a pasta, Isabela respondeu. Ele não sabe. Belle. Carla baixou a voz instintivamente, mesmo estando sozinhas no jardim. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu sei. Você precisa de um advogado. Não o advogado de vocês dois. Um advogado seu. Alguém que... Eu já tomei as primeiras providências, Isabela disse. E havia algo naquele tom que fez Carla perceber que a amiga havia estado pensando nisso havia mais tempo do que qualquer uma das duas havia admitido em voz alta. Carla ficou olhando para ela.
Para aquela mulher que havia entrado numa festa de gala horas antes como a esposa impecável de um homem poderoso, que havia sido humilhada em público de uma forma que faria qualquer pessoa desmoronar, e que estava ali, no jardim frio, de pé, com lágrimas secando no rosto, falando sobre documentos e providências com a voz de quem já decidiu o próximo passo. "Quando você mudou?" Carla perguntou, e a voz saiu mais emocionada do que ela planejava. Isabela virou o rosto para ela. "Eu nunca mudei", ela disse. "Você só estava acostumada a ver a versão que eu deixava aparecer." Dentro do salão, naquele exato momento, Rodrigo Cavalcanti brindava com o Dr. Ferrante e 2 outros investidores, sorrindo com aquela facilidade característica de quem transforma qualquer ambiente num palanque pessoal. Eduardo Meireles estava ao lado, participando da conversa, fazendo os movimentos certos, dizendo as coisas esperadas, mas com a mente em outro lugar. Ele havia visto a cena no salão inteira. Havia ficado imóvel não por indiferença, como poderia parecer para quem estivesse olhando de fora, mas porque havia aprendido, em anos trabalhando ao lado de Rodrigo, que interferir publicamente era a única coisa que piorava as coisas. Rodrigo não aceitava contradição diante de plateia. Era uma característica que Eduardo havia documentado mentalmente ao longo do tempo, da mesma forma que se documenta o comportamento de algo potencialmente perigoso. Mas esta noite havia sido diferente. Havia um nível de exposição ali que fugia do padrão. E o que incomodava Eduardo não era o que Rodrigo havia feito, era o porquê. Rodrigo era calculista demais para agir sem motivo. Se havia escolhido aquela noite, aquele salão, aquela plateia para diminuir a esposa de forma tão explícita, era porque algo havia mudado. Algum equilíbrio havia se deslocado. Eduardo pegou o celular discretamente e digitou uma mensagem curta para o próprio assistente. "Preciso dos relatórios internos do trimestre na minha mesa amanhã cedo. Todos." Do outro lado do salão, perto da saída principal, Henrique Fonseca estava prestes a sair quando seu celular vibrou. Ele olhou para a tela, leu a mensagem, e pela primeira vez naquela noite, algo próximo de um sorriso passou pelo canto dos lábios. Não de alegria, mas de quem vê uma peça se encaixar exatamente onde havia calculado. Guardou o celular. Olhou uma última vez para o salão. Rodrigo Cavalcanti estava de costas para ele, gesticulando com entusiasmo para os investidores, completamente alheio. Henrique saiu sem pressa, sem olhar para trás. O carro que o esperava do lado de fora era discreto. Não o tipo de carro que um homem exibe quando quer que as pessoas saibam que tem dinheiro, mas o tipo que alguém escolhe quando já não precisa provar nada para ninguém. O motorista abriu a porta sem dizer uma palavra. Henrique entrou, afrouxou levemente o nó da gravata e ficou olhando pela janela enquanto o veículo deslizava pela avenida iluminada. "Para o escritório", ele disse. O motorista olhou pelo retrovisor com uma expressão discreta de surpresa. Era tarde. O escritório estaria vazio. "Sim, Sr. Fonseca." Henrique ficou em silêncio pelo resto do trajeto. Mas a mente estava em movimento constante, organizando, conectando, antecipando. Havia chegado àquela festa sem planos específicos. Havia saído com uma clareza que não existia antes. O que havia visto naquele salão não era apenas um marido cruel humilhando a esposa em público. Era um homem que havia acabado de cometer o erro mais caro da própria vida, sem ter a menor consciência disso. E Henrique Fonseca tinha motivos muito específicos para saber disso. Motivos que Rodrigo Cavalcanti desconhecia completamente. Motivos que remontavam a uma história que havia começado muito antes daquele casamento. Muito antes do Grupo Cavalcanti. Muito antes de qualquer coisa que Rodrigo acreditava saber sobre a mulher que havia escolhido humilhar naquela noite. O escritório estava escuro quando Henrique chegou. Ele mesmo acendeu a luz da sala principal, foi até a janela, olhou para a cidade lá embaixo por um longo momento. Depois, caminhou até a mesa, abriu a gaveta inferior e tirou uma pasta fina que estava no fundo. Não com outros documentos por cima, mas sozinha, como se houvesse sido colocada ali para ser encontrada rapidamente quando o momento chegasse. Ele abriu a pasta. Dentro, havia uma única fotografia. Nela, 2 pessoas jovens sorrindo para a câmera. Uma delas era inegavelmente Isabela, anos mais nova, com aquele mesmo olhar firme que o tempo não havia apagado. A outra pessoa na foto era Henrique.
Ele ficou olhando para a imagem por alguns segundos. Depois fechou a pasta com cuidado, colocou-a de volta na gaveta e pegou o telefone. Discou um número que sabia de memória. 3 toques. 4. Alô? A voz do outro lado era sonolenta, mas ficou alerta imediatamente ao reconhecer quem chamava. Preciso que você marque uma reunião, Henrique disse. Amanhã. Com o conselho inteiro. Diga que é urgente. Uma pausa do outro lado. Urgente como? Urgente como o tipo de coisa que não pode esperar mais um dia. Ele respondeu. O grupo Cavalcante vai ser o assunto principal. A manhã seguinte chegou com aquela claridade fria de quem não se importa com o que aconteceu na noite anterior. O sol entrou pelas frestas das persianas do quarto de hóspedes, porque foi ali que Isabela dormiu, pela primeira vez em muito tempo sem fingir que estava tudo bem do lado errado da cama. Ela acordou antes do alarme. Ficou deitada por alguns minutos olhando para o teto, e havia algo diferente naquele silêncio matinal. Não era o silêncio pesado de quem carrega a culpa. Era o silêncio limpo de quem tomou uma decisão e ainda não precisou executá-la. Mas sabe, com uma certeza que vem de dentro, que o momento está chegando. Levantou. Foi até o banheiro. Olhou para o próprio rosto no espelho por alguns segundos, como quem verifica se ainda reconhece a pessoa que está do outro lado. Reconheceu. E aquilo, naquela manhã, foi suficiente. Quando desceu as escadas, Rodrigo já havia saído. Claro que havia. Ele nunca enfrentava o dia seguinte. Era uma característica que Isabela havia catalogado ao longo dos anos. Depois de cada cena, cada excesso, cada momento em que cruzava uma linha, ele simplesmente acordava cedo e desaparecia para o escritório, como se o novo dia fosse uma borracha capaz de apagar tudo o que havia acontecido antes. E quando voltava à noite, esperava encontrar o mesmo ambiente de sempre, a mesma esposa de sempre, o mesmo silêncio confortável de sempre. Desta vez, ele ia se surpreender. Isabela fez café, sentou à mesa da cozinha e abriu o celular. Havia uma mensagem de Carla enviada cedo. Liguei para o meu primo. Ele confirmou que pode te atender hoje. Escritório Drummond e Associados. Ele reservou a manhã inteira. Isabela releu a mensagem 2 vezes. Depois digitou. Estarei lá. Guardou o celular, terminou o café e subiu para se arrumar. Não havia pressa, mas havia direção. E isso era uma coisa completamente diferente. O escritório Drummond e Associados ficava num edifício comercial discreto no centro da cidade, sem placa chamativa na fachada, sem recepção exuberante, sem nada que dissesse, aqui trabalham pessoas importantes. Só uma sala de espera com poltronas confortáveis, uma recepcionista de voz calma e portas fechadas que guardavam conversas que não podiam sair dali. O advogado que recebeu Isabela era mais jovem do que ela esperava. Tinha o sobrenome Drummond, os mesmos olhos claros de Carla, e uma forma de ouvir, completamente imóvel, sem interromper, sem deixar o rosto revelar julgamento, que fez Isabela entender imediatamente por que a amiga havia confiado nele. Ela contou tudo, os documentos, as transferências, as empresas fictícias, a pasta aberta por acidente, as fotografias que havia tirado com o celular. Cada detalhe, em ordem, sem drama e sem omissão. Quando terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. A senhora ainda tem acesso às fotografias? Ele perguntou. Sim. E os originais ainda estão onde estavam? Até onde sei, sim. Ele abriu um caderno, anotou algo, fechou, olhou para ela. Olhou. O que a senhora quer como resultado? Ele perguntou. E a pergunta era direta, sem rodeios, sem a condescendência velada que Isabela havia aprendido a esperar de certas pessoas em certas situações. Preciso entender o objetivo antes de qualquer estratégia. Isabela não hesitou. Quero sair, ela disse, com o que é meu por direito. Não mais, não menos. E quero que o que ele construiu de forma errada não continue de pé como se nada tivesse acontecido. O advogado a olhou por um momento longo. Depois assentiu, uma vez, com a sobriedade de quem acabou de receber uma missão que leva a sério. Então vamos começar, ele disse. Do outro lado da cidade, num conjunto de salas no 10º andar de um edifício que o grupo Cavalcante ocupava inteiro, Eduardo Meireles estava na sua mesa desde antes de qualquer funcionário chegar. Na sua frente,
4 pastas abertas, um computador com 3 abas diferentes e uma xícara de café que havia esfriado sem que ele percebesse. Os relatórios que havia pedido estavam todos ali. E o que ele estava vendo não era o que esperava encontrar. Não era nada escandaloso à primeira vista. Alguém sem experiência financeira olharia para aqueles números e não veria nada além de crescimento. Crescimento robusto, consistente, impressionante até. Mas Eduardo tinha experiência. Tinha anos de intimidade com cada linha daqueles balanços. E havia aprendido, ao longo de toda uma carreira, que os erros mais perigosos não são os que gritam. São os que sussurram. E aqueles números estavam sussurrando. Havia uma origem que não fechava. Um volume de receita de uma linha de operações que crescia de forma desproporcional em relação a qualquer outra variável do negócio. Não era impossível, mas era improvável. E improvável para Eduardo era o suficiente para passar mal. Ele se recostou na cadeira e ficou olhando para o teto por um momento. Havia uma pergunta que ele estava evitando fazer para si mesmo desde a noite anterior. Mas aqueles relatórios haviam tornado a evasão impossível. Desde quando Rodrigo estava escondendo coisas dele? Porque se havia irregularidades, e havia, ele estava convicto disso agora, elas não haviam surgido do nada. Tinham raiz. Tinham histórico. E Eduardo Meireles, como sócio, como nome que também assinava documentos daquela empresa, estava exposto de uma forma que fazia o ar da sala parecer mais escasso do que deveria. O telefone na mesa vibrou. Ele olhou para a tela. Era Rodrigo. Eduardo ficou olhando para o nome piscando na tela por 3 toques inteiros. Atendeu. Eduardo. Você chegou cedo. A voz de Rodrigo era a de sempre. Leve, confiante, com aquela cadência de quem está acostumado a ser o centro de qualquer conversa. Preciso que você confirme a reunião com o Ferrante para esta semana. Ontem foi bem, ele está quente. Não podemos perder o momento. Confirmo, Eduardo respondeu. E a própria voz soou estranha para ele. Normal demais. Controlada demais. Ótimo. Uma pausa. Isabela não estava quando acordei. Provavelmente na casa da Carla. Você sabe como é. Às vezes ela precisa de espaço. Ele disse isso com a leveza de quem comenta o tempo, como se a noite anterior fosse um detalhe administrativo já encerrado. Eduardo não respondeu nada. Ficou em silêncio por um segundo que durou mais do que deveria. Eduardo, estou aqui, ele disse. Vou confirmar o Ferrante. Desligou. Ficou com o telefone na mão, olhando para os relatórios abertos na mesa. E então fez algo que não havia planejado fazer naquele momento. Abriu o computador, acessou o registro de visitantes do evento no Hotel Granville na noite anterior e procurou um nome específico. Havia uma lista de convidados que o cerimonial do hotel havia enviado para a equipe de Rodrigo na semana anterior. Eduardo a tinha arquivada porque fazia parte dos seus processos. Ele revisava sempre os ambientes onde Rodrigo circulava, por razões que começavam em logística e terminavam em algo mais próximo de precaução. Percorreu a lista com o dedo. Parou. O nome estava lá. Quase no final da lista, inserido como convidado de Marcelo Andrade. Henrique Fonseca. Eduardo ficou imóvel. Conhecia aquele nome. Não pessoalmente, mas conhecia o que aquele nome representava no mercado. Sabia exatamente quem era Henrique Fonseca, o que ele controlava e o alcance real daquilo que ele podia movimentar quando decidia agir. E a pergunta que se instalou na cabeça de Eduardo não era o que Henrique estava fazendo ali, era o que Henrique havia visto. A resposta para essa pergunta, naquele momento, estava sendo construída num escritório silencioso do outro lado da cidade. Henrique Fonseca chegara cedo também. Mas diferente de Eduardo, que havia chegado preocupado, Henrique havia chegado com aquela calma específica de quem dormiu bem porque havia tomado uma decisão clara antes de deitar. Sentado à sua frente estava um homem de cabelos grisalhos e postura impecável. Dr. Armando Salles, o mais antigo membro do Conselho da Fonseca Investimentos, parceiro de Henrique havia mais de uma década. Você me convocou por causa do Grupo Cavalcante. Dr. Armando disse, sem preâmbulo, cruzando os dedos sobre a mesa. Sim, Cavalcante cresceu rápido nos últimos anos. Mais rápido do que o setor justifica. O homem mais velho falou com o tom de quem já havia feito aquela observação antes, mas nunca em voz alta numa reunião formal. Rápido demais, Henrique confirmou.
E você quer agir agora por causa dos números? Dr. Armando o olhou com atenção. Ou por causa do que aconteceu ontem à noite? Henrique não desviou o olhar. Pelas duas razões, ele respondeu, com uma honestidade que desarmou o homem mais velho. Os números já eram suficientes para agir. Ontem confirmou o caráter de quem está por trás deles, e isso para mim também é dado relevante. Dr. Armando ficou em silêncio por um momento. Você conhece a esposa dele? Ele disse. Não era pergunta. Conheci Isabela antes de qualquer Cavalcante existir na minha vida. Henrique respondeu. E havia naquelas palavras uma história inteira que ele não contou naquele momento, mas que Dr. Armando ouviu nas entrelinhas com a clareza de quem conhece o outro há tempo suficiente para ler o que não é dito. Quanto tempo vai levar? Se o Conselho aprovar o movimento hoje, começo o processo de auditoria externa ainda esta semana. Henrique disse. Discreta. Legal. Dentro de todas as normas. Mas quando terminar, cada irregularidade do grupo Cavalcante vai estar documentada de uma forma que nenhum advogado consegue desfazer. Dr. Armando olhou para ele por um longo momento. E a mulher? Ela está segura? A pergunta fez Henrique parar por um instante. Não de incerteza. De algo mais parecido com peso. Com a consciência de que havia chegado tarde demais para algumas coisas, mas que ainda havia tempo para o que realmente importava. Ela sempre foi mais forte do que qualquer um deu crédito, ele disse. Inclusive eu, num tempo atrás. Dr. Armando assentiu devagar. Depois abriu a pasta que estava sobre a mesa. Então vamos votar, ele disse. A reunião durou menos de 1 hora. A decisão foi unânime. Havia uma fotografia que Isabela guardava dentro de um livro antigo, no segundo prateleiro da biblioteca do quarto de hóspedes, num lugar onde ela sabia que Rodrigo nunca chegaria. Não porque ele fosse impedido, mas porque ele simplesmente nunca havia demonstrado interesse por nada que ficasse em prateleiras que não fossem as dele. A fotografia não estava emoldurada, não tinha legenda no verso. Era apenas uma imagem desbotada pelo tempo, dobrada uma vez ao meio com o cuidado de quem preserva algo que não pode ser reposto. Naquela tarde, depois de voltar do escritório do advogado, Isabela foi até o livro, tirou a fotografia e sentou à beira da cama do quarto de hóspedes com ela nas mãos. Era uma imagem de 2 jovens em frente a um edifício universitário. Ela, com o cabelo solto e um sorriso que parecia não custar nada. O tipo de sorriso que pertence a uma fase da vida em que ainda não se sabe exatamente o quanto certas coisas custam. Ele ao lado dela, com a mão levemente apoiada no ombro dela, olhando para a câmera com aquela expressão séria que, quem o conhecia bem, sabia que escondia afeto. Henrique Fonseca. Isabela passou o polegar sobre a superfície desbotada da imagem com um gesto que não era nostálgico. Era o gesto de quem está fazendo as pazes com uma parte da própria história que ficou dobrada dentro de um livro por tempo demais. Eles haviam se conhecido numa tarde comum, num corredor comum, naquela universidade onde os 2 estudavam sem saber que o outro existia. Ela, bolsista de economia. Ele, filho de um empresário regional que havia insistido para que o filho aprendesse o valor das coisas desde dentro e não desde a poltrona de um escritório herdado. Foram amigos antes de qualquer outra coisa. O tipo de amizade que se constrói devagar, em conversas que começam sobre trabalhos acadêmicos e terminam sobre o que cada um acredita que a vida deveria ser. Isabela havia crescido com pouco, não miséria, mas a consciência permanente de que cada coisa tinha preço e que ninguém ia pagar por ela. Henrique havia crescido com muito, mas com um pai que fazia questão de que o filho soubesse que abundância sem caráter não era herança. Era armadilha. Eles se entendiam de uma forma que é rara, não porque fossem iguais, mas porque eram complementares nas formas certas. Mas a vida tem uma forma própria de interromper o que ainda está se formando. O pai de Henrique adoeceu no último ano da faculdade, gravemente. A empresa familiar entrou em crise ao mesmo tempo, e Henrique precisou assumir responsabilidades que nenhum jovem deveria precisar assumir tão cedo. Saiu da universidade antes de se formar. Mudou de cidade. Mandou mensagens durante algum tempo, depois as mensagens foram ficando mais esparsas, depois o silêncio chegou, não por abandono deliberado, mas pelo tipo de distância que a vida impõe quando 2 pessoas estão cada uma lutando a própria batalha em direções opostas.
Isabela havia terminado a faculdade sozinha. Havia começado a trabalhar. Havia conhecido Rodrigo Cavalcante numa conferência de negócios onde ela representava a empresa em que trabalhava como analista júnior, e ele era o palestrante principal. Seguro, articulado, dono de um charme que naquele momento ela ainda não sabia distinguir de caráter. O restante havia acontecido com aquela velocidade que só faz sentido quando se olha para trás. Isabela dobrou a fotografia de volta ao meio e a colocou no bolso. Não dentro do livro, no bolso. Era pequena coisa, mas era uma decisão. O celular de Rodrigo Cavalcante vibrou às 4 da tarde com uma mensagem de Eduardo Meirelles que ele leu 2 vezes, franzindo levemente a testa. Precisamos conversar antes do fim do dia. Aqui no escritório. É sobre os relatórios do trimestre. Rodrigo digitou a resposta com a velocidade de quem não está preocupado. Amanhã cedo. Hoje tenho jantar com o Ferrante. A resposta de Eduardo demorou mais do que o habitual. Rodrigo, precisa ser hoje. Dessa vez, Rodrigo parou. Olhou para a tela por um segundo mais longo. Eduardo Meirelles não era o tipo de pessoa que insistia sem motivo. Era exatamente o oposto. Era o tipo que cedia antes do necessário, que contornava antes de confrontar, que preferia o caminho longo se o caminho curto gerasse atrito. Se ele estava insistindo, havia algo concreto por trás. Rodrigo digitou. 18 horas. Guardou o celular e voltou ao que estava fazendo, mas havia uma inquietação nova que ele não conseguia identificar completamente. Como uma pedra pequena dentro do sapato, não grande o suficiente para parar, mas presente o suficiente para incomodar cada passo. A sala de Eduardo tinha uma janela que dava para a avenida principal. Quando Rodrigo chegou, Eduardo estava de pé perto dessa janela, de costas para a porta, e não se virou imediatamente quando ouviu o sócio entrar. Ficou mais alguns segundos olhando para a rua lá embaixo. Aquele detalhe não passou despercebido para Rodrigo. Você está me preocupando, Rodrigo disse, puxando uma cadeira e sentando com a desenvoltura de quem nunca precisou aprender a ocupar espaço. Que drama é esse? Eduardo se virou. E havia algo diferente na expressão dele. Não raiva, não nervosismo, mas uma espécie de cansaço que parecia mais antigo do que aquele dia. Como se ele tivesse estado carregando algo por um tempo e tivesse decidido finalmente colocar no chão. Olhei os relatórios do trimestre, Eduardo disse, e caminhou até a mesa, abriu uma das pastas e a empurrou na direção de Rodrigo. Especificamente a linha de operações secundárias. Crescimento de 38% em relação ao período anterior, sem nenhuma variação correspondente em volume de contratos, equipe ou estrutura operacional. Rodrigo olhou para os números. Não leu. Varreu com os olhos e levantou a cabeça. O setor aqueceu, ele disse com a leveza de quem tem resposta pronta. Não o suficiente para isso, Eduardo respondeu. E o tom era firme de uma forma que fez Rodrigo ficar um segundo mais quieto do que o normal. Os dois se olharam. Havia uma linguagem ali que não era de palavras. Era de anos trabalhando juntos, de conhecer os padrões do outro, de saber exatamente quando alguém está sendo direto e quando está sendo evasivo. Eduardo, Rodrigo disse. E o tom havia mudado. Ficou mais baixo, mais controlado. O tom que ele usava quando queria que o outro soubesse que estava sendo levado a sério, mas que havia um limite para onde aquela conversa poderia ir. Eu cuido da estratégia. Você cuida da operação. Sempre foi assim. Sempre foi, Eduardo concordou. Mas eu também assino os documentos dessa empresa. E se há algo nesses números que não fecha, meu nome está tão exposto quanto o seu. O silêncio que se instalou entre os dois durou alguns segundos. Mas foi o tipo de silêncio que muda coisas, que estabelece que algo foi dito e não pode ser não dito. Rodrigo fechou a pasta com um movimento calculado. Encostou-se na cadeira e olhou para o sócio com aquela expressão que ele reservava para quando precisava avaliar o quanto alguém sabia e o quanto aquilo representava de risco. De onde veio isso? Ele perguntou, e a pergunta tinha mais camadas do que as palavras. Da análise que sempre deveria ter sido feita, Eduardo respondeu. Depois de uma pausa, acrescentou com uma voz mais baixa. Vi a lista de convidados do Hotel Granville, Rodrigo. Henrique Fonseca estava lá. O nome caiu na sala como um objeto pesado sobre uma superfície de vidro. Pela primeira vez naquela conversa,
Algo passou pelo rosto de Rodrigo Cavalcanti que não era calculado. Não durou mais de um segundo, mas Eduardo estava olhando diretamente para ele e viu. Ele estava lá como convidado de alguém, Rodrigo disse, e a voz havia perdido uma camada da desenvoltura habitual. Eu sei. De Marcelo Andrade. Eduardo pausou. Rodrigo, Henrique Fonseca não vai a festas por acaso. E ele não é o tipo de homem que assiste a algo e não age. Rodrigo ficou em silêncio. O que você sabe sobre a relação dele com Isabela? Eduardo perguntou. E a pergunta saiu antes que ele tivesse certeza se deveria fazê-la. A mudança no rosto de Rodrigo foi mínima, mas foi real. Isabela não tem relação com Henrique Fonseca. Tinha. Na universidade. Eduardo disse com cuidado. Encontrei isso quando pesquisei o nome dele esta tarde. Uma nota antiga de um anuário universitário. Os dois na mesma turma. Não sei a extensão, mas existe uma história. Rodrigo Cavalcanti ficou imóvel por um momento que foi longo demais para um homem que nunca ficava imóvel. E então se levantou, pegou a pasta e caminhou em direção à porta com passos que eram controlados demais para serem naturais. Eu resolvo, ele disse sem virar. Rodrigo! A voz de Eduardo o alcançou antes que ele abrisse a porta. Desta vez não é o tipo de coisa que se resolve performando para uma plateia. A porta fechou. Eduardo ficou sozinho na sala. Olhou para a janela, para a avenida lá embaixo, e sentiu com uma clareza desconfortável que havia cruzado um ponto de não retorno naquela conversa, e que a parte mais difícil ainda estava por vir. Isabela estava na sala de estar quando ouviu a fechadura da porta principal. Eram quase 8 da noite. Ela estava sentada com um livro no colo que havia parado de ler há algum tempo, os olhos parados numa linha da página enquanto a cabeça estava em outro lugar completamente. Rodrigo entrou. Ela não levantou imediatamente. Virou a página. Um gesto pequeno, mas deliberado, e só então colocou o livro de lado e ergueu o olhar. Ele estava parado no meio da sala, observando-a. Não havia o sorriso de sempre. Não havia a leveza performática que ele carregava como segunda pele em qualquer ambiente. Havia algo mais cru no rosto dele naquele momento. Não vulnerabilidade, porque Rodrigo Cavalcanti não chegava à vulnerabilidade facilmente. Mas havia uma rachadura na superfície. Onde você foi hoje? Ele perguntou. Resolvi algumas coisas. Ela respondeu, com a mesma calma de quem já ensaiou aquele momento internamente, vezes suficientes para não ter mais medo dele. Que coisas? Coisas minhas. Rodrigo a olhou por um longo momento. E havia algo diferente no jeito que ele a olhava agora. Não o desprezo performático da noite anterior, mas algo mais parecido com um reconhecimento. Como se pela primeira vez em muito tempo ele estivesse realmente olhando para ela e não para a versão dela que havia construído na própria cabeça. Henrique Fonseca estava na festa ontem, ele disse. Isabela não piscou. Eu sei, ela respondeu. Você sabia que ele estava lá? Eu o vi. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela casa. Não era o silêncio do evitamento. Era o silêncio de dois lados de uma equação que finalmente começavam a enxergar o que o outro lado continha. Você não me contou que o conhecia, Rodrigo disse, e havia uma qualidade diferente naquela voz agora. Não era acusação. Era algo mais próximo de desconforto genuíno. Você nunca perguntou sobre a minha vida antes de você, Isabela respondeu. E a frase saiu com uma simplicidade que cortou mais fundo do que qualquer argumento elaborado. Em nenhum momento, em nenhum ano, você construiu uma versão de mim que cabia no espaço que você tinha disponível, e nunca sentiu necessidade de verificar se era real. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Isabela. Ontem à noite você disse na frente de 300 pessoas que antes de você eu não era nada. Ela disse. E a voz continuava calma. Mas havia uma firmeza nela que enchia o ambiente inteiro. Eu preciso que você saiba que essa frase revelou muito mais sobre você do que sobre mim, e eu não vou mais carregar o peso do que você não conhece. Rodrigo ficou imóvel. Havia algo acontecendo nele que ele não conseguia nomear, porque era um tipo de sensação que ele raramente experimentava. Não era arrependimento, pelo menos não ainda. Era a percepção, lenta e desconfortável, de que o chão sob os seus pés havia mudado de composição sem que ele tivesse notado, de que as peças que ele acreditava controlar
haviam começado a se mover de forma independente. Isabela se levantou. Pegou o livro que estava no colo, colocou-o sobre a mesa lateral com o cuidado de quem fecha um capítulo, não de forma dramática, mas com precisão, e caminhou em direção ao corredor. Parou na entrada. Virou-se. Rodrigo, ela disse. E o nome saiu com uma serenidade que era mais definitiva do que qualquer grito. Você passou anos achando que me conhecia, mas você nunca soube o que eu carregava antes de você. Quem me ensinou? O que eu construí sozinha? Quem eu era quando não precisava representar nada para ninguém? Ela pausou. Está na hora de você descobrir. E subiu as escadas. Rodrigo ficou parado no meio da sala, sozinho, com o silêncio da casa inteira pesando sobre os ombros. Olhou ao redor, para os móveis escolhidos por ele, para os quadros escolhidos por ele, para cada detalhe de um ambiente que havia construído à sua imagem e semelhança. E sentiu, pela primeira vez, que havia algo fundamentalmente errado com o fato de que nada ali tinha a impressão dela. Não porque ela não tivesse tentado, mas porque ele nunca havia deixado espaço. Rodrigo Cavalcante não dormiu naquela noite. Não era algo que ele admitiria para ninguém, porque admitir insônia era admitir preocupação, e admitir preocupação era admitir que havia algo fora do seu controle. E Rodrigo havia construído toda uma identidade sobre a premissa de que nada ficava fora do seu controle por muito tempo. Mas às 3 da manhã, deitado no escuro do quarto principal com os olhos abertos para o teto, ele precisou reconhecer para si mesmo que havia algo diferente naquela noite. Não era culpa, pelo menos não a culpa simples e limpa que vem de quem sabe exatamente o que fez de errado. Era algo mais difuso, mais incômodo. Era a sensação de quem percebe, tarde demais, que não estava olhando para o tabuleiro inteiro. Havia uma mulher no quarto de hóspedes a alguns metros dali que ele achava que conhecia. Havia um sócio que havia olhado para ele de uma forma que nenhum sócio deveria olhar. Havia um nome numa lista de convidados que havia ativado algo que ele preferia não examinar muito de perto. Henrique Fonseca. Rodrigo se levantou. Foi até a janela. Ficou olhando para o jardim escuro da casa, aquele jardim que havia mandado reformar 3 vezes porque nunca ficava exatamente como ele queria. E pela primeira vez em muito tempo não viu o jardim. Viu a própria imagem refletida no vidro. Um homem de meia-noite olhando para fora sem ver nada. Voltou para a cama. Ficou deitado. Às 6 da manhã, quando o alarme tocou, ele já estava vestido. A Fonseca Investimentos ocupava um andar inteiro num edifício que não tinha nome na fachada. Só um número. Era uma escolha deliberada de Henrique, que havia aprendido com o pai que os negócios mais sólidos raramente precisam de letreiro. Quem precisava saber, sabia. Quem não sabia, provavelmente não precisava. Naquela manhã, 3 pessoas que não faziam parte do quadro fixo de funcionários chegaram ao andar com pastas, notebooks e aquela postura particular de quem foi contratado para encontrar coisas que alguém preferiu esconder. A equipe de auditoria externa, recomendada pelo conselho, aprovada na reunião do dia anterior, foi recebida por Henrique pessoalmente numa sala de reuniões sem janelas. Ele explicou o escopo. Direto, sem floreios, sem a imprecisão conveniente que às vezes contamina esse tipo de briefing, quando quem contrata quer respostas, mas tem medo das que podem vir. Quero tudo, ele disse simplesmente. Origem dos recursos, destino das operações, estrutura das empresas vinculadas. Cada linha que não fechar, eu quero documentada com a clareza suficiente para que qualquer pessoa, dentro ou fora de um tribunal, entenda sem precisar de explicação. A auditora responsável, uma mulher de voz precisa e olhar que não desperdiçava movimento, assentiu sem drama. Prazo? Ela perguntou. O menor que for possível sem comprometer a precisão. Henrique respondeu. 2 semanas para o relatório preliminar. Aceito. A reunião foi encerrada em menos de 20 minutos. Henrique saiu da sala, foi até a janela do corredor e ficou olhando para a cidade por um momento que não era de contemplação. Era de organização interna, de verificação de cada peça que havia colocado em movimento e cada consequência que aquelas peças poderiam gerar. O celular vibrou. Ele olhou para a tela. Era uma mensagem de um número que havia salvo há muitos anos e nunca deletado. Não por hábito,
mas por uma razão que ele nunca havia precisado justificar para si mesmo. Soube que você estava na festa. Precisamos conversar. Isabela. Henrique ficou olhando para a mensagem por alguns segundos. Depois digitou uma resposta que era simples, sem rodeios, com aquela mesma objetividade que havia definido a comunicação deles desde sempre, mesmo depois de tanto silêncio. Eu sei. Quando você puder. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Hoje, se possível. Me diz o lugar. O Café Âncora ficava numa rua lateral que a maioria das pessoas não encontrava na primeira vez. Não tinha cardápio digital, não tinha música ambiente, não tinha nada que fizesse barulho além das conversas e do som das xícaras. Era o tipo de lugar que sobrevive porque as pessoas que o descobrem voltam sempre e não contam para todo mundo. Isabela chegou primeiro. Sentou numa mesa ao fundo, de costas para a parede, e pediu um café que mal tocou enquanto esperava. Quando Henrique entrou, ela o reconheceu antes mesmo de ele terminar de atravessar a porta. Não era difícil. Ele havia mudado da forma que o tempo muda as pessoas que trabalham muito e descansam pouco, com mais peso nos ombros e mais clareza nos olhos. Mas havia algo fundamental que não havia mudado. A forma de andar. A forma de varrer o ambiente com o olhar antes de se sentar. A forma de, quando encontrou os olhos dela, não desviar. Ele sentou do outro lado da mesa. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Havia uma quantidade de coisas não ditas entre aquelas duas pessoas que poderia encher uma sala inteira. Anos de silêncio que não era indiferença, mas era distância. Escolhas que cada um havia feito sem consultar o outro. Uma fotografia dobrada dentro de um livro que ela havia tirado do bolso naquela mesma manhã para olhar mais uma vez antes de sair de casa. Você estava bem? Ele perguntou, e a pergunta era sobre a noite da festa, mas continha todas as outras noites que ele não havia estado presente para perguntar. Estou, ela respondeu. E havia uma diferença deliberada no tempo verbal que ele notou. Agora estou. O que ele disse? Henrique começou. E havia algo na voz que ela reconheceu como esforço de contenção. Ouvi tudo, Isabela. Eu sei que ouviu. Não deveria ter acontecido. Não, ela concordou, com uma serenidade que não era conformismo. Era a serenidade de quem já processou o que precisava processar e está pronto para o que vem a seguir. Mas aconteceu. E às vezes o que não deveria acontecer é exatamente o que precisava acontecer para que tudo mais se movesse. Henrique a olhou por um momento. E havia algo naquele olhar que era diferente do olhar de qualquer outra pessoa que havia estado na vida dela nos últimos anos. Não havia avaliação, não havia a camada de interesse próprio que ela havia aprendido a identificar com desconfortável eficiência. Havia reconhecimento. O reconhecimento de quem conhece alguém antes dos papéis que essa pessoa aprendeu a desempenhar. Fui ao escritório naquela noite, ele disse. Eu imaginei. O conselho aprovou uma auditoria sobre o Grupo Cavalcante. Ele disse, direto, porque havia aprendido que ela nunca havia querido meias palavras. Equipe externa, independente. Começa esta semana. Isabela ficou em silêncio por um momento. Por causa de mim? Ela perguntou. E a pergunta não era de vaidade. Era de necessidade de entender exatamente o que estava acontecendo ao redor dela. Pelos números, ele respondeu. Havia razões suficientes antes da festa. O que aconteceu na festa confirmou o caráter de quem está por trás dos números. Para mim, isso também importa. Henrique, ela disse. E havia um cuidado na forma como o nome saiu, como quem segura algo delicado. Eu não preciso que ninguém lute por mim. Eu sei, ele respondeu sem hesitar. Nunca precisou. Mas isso não é lutar por você. Isso é fazer o que deveria ser feito de qualquer forma. O que ele construiu tem partes que não deveriam estar de pé. Isso é independente de qualquer coisa entre nós. Qualquer coisa entre nós. A frase ficou no ar por um segundo mais longo do que o necessário. Não existe nada entre nós, ela disse com uma honestidade que não era frieza. Existe uma história. E existe respeito. E existe o fato de que você é a única pessoa que conheço que nunca tentou me transformar em outra coisa. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para a xícara na frente dele, que também estava intocada. Você contou para o seu advogado sobre os documentos? Ele perguntou, voltando ao concreto com aquela habilidade que ela sempre havia admirado. A capacidade de sentir sem perder o fio. Sim,
Levei as fotografias. Ele está analisando. Bem, ele pausou. Se a auditoria encontrar o que eu acredito que vai encontrar, o processo de vocês vai ter muito mais sustentação do que você imagina. Eu não quero destruir ninguém, ela disse. E era importante para ela que ele entendesse isso. Quero o que é meu. Quero sair com dignidade. E quero que o que está errado seja corrigido, não por vingança, por princípio. Henrique assentiu. Devagar, com a seriedade de quem recebe uma declaração importante e a trata como tal. Eu entendo, ele disse. E havia duas palavras por trás dessas duas que ele não disse, mas que ela ouviu de qualquer forma, porque era assim que sempre havia funcionado entre eles. O que não era dito ocupava tanto espaço quanto o que era. Eu te conheço. Eles ficaram mais um tempo ali, conversando sobre detalhes práticos. O advogado, o processo, o que ela precisaria guardar e o que precisaria de testemunho. A conversa foi objetiva, eficiente, com a cadência de dois adultos que entendem que sentimentos e estratégia podem coexistir sem que um contamine o outro. Quando ela saiu do café, não olhou para trás. Mas ele ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos antes de pegar o celular e fazer a ligação seguinte. Rodrigo Cavalcante recebeu a notícia às 14h. Não diretamente. Ninguém ainda tinha coragem suficiente para ir até ele com aquilo na mão. Chegou através de um contato no mercado financeiro, um homem que devia favores a Rodrigo e que achou que avisar valia mais do que ficar em silêncio. Uma mensagem de voz, curta. Rodrigo, ouvi falar que a Fonseca Investimentos contratou uma auditoria externa. Não sei o alvo, mas o escopo que descreveram para o meu contato é bem específico. Achei que você precisava saber. Rodrigo ouviu a mensagem 2 vezes. Ficou imóvel no meio do próprio escritório. Aquele escritório que havia decorado para impressionar, com a mesa de madeira maciça e a vista para a cidade e os diplomas emoldurados na parede, e sentiu algo que ele raramente experimentava. Sentiu o chão, não como superfície segura, como algo que havia estado se tornando mais fino por baixo dos seus pés por um tempo que ele não soube calcular, e que agora comunicava, de forma silenciosa mas inequívoca, que a espessura havia chegado ao limite. Chamou a secretária e cancelou todos os compromissos da tarde. Depois fechou a porta, foi até a poltrona atrás da mesa e ficou sentado em silêncio por um longo momento. Um silêncio diferente de todos os outros, porque esse não era o silêncio de quem está pensando. Era o silêncio de quem está, pela primeira vez, sem resposta pronta. Henrique Fonseca, Isabela, Eduardo. As peças estavam se movendo de uma forma que ele não havia autorizado. E o que tornava aquilo verdadeiramente perturbador não era o risco dos negócios. Era a percepção de que havia pessoas ao redor dele que sabiam coisas que ele não sabia, que haviam agido enquanto ele estava convicto de que controlava o ambiente. Ele havia passado anos construindo uma imagem de homem que tudo vê, que nada escapa, que sempre está 3 passos à frente. E havia descoberto, numa sequência de horas, que havia estado olhando para o tabuleiro errado. O telefone tocou. Era o advogado pessoal dele. Rodrigo, precisamos conversar com urgência. A voz do outro lado tinha uma tensão que ele raramente ouvia naquele homem. Recebi um contato do escritório Drummond e Associados esta manhã. Uma solicitação formal de documentação patrimonial. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. Drummond, ele repetiu. É o escritório do primo da Carla Drummond, amiga da Isabela. O silêncio que Rodrigo manteve durou exatos 4 segundos. O que foi solicitado? Inventário completo de bens, participações societárias e histórico de movimentações patrimoniais dos últimos anos. O advogado pausou. Rodrigo, isso é processo de separação. Ela está se movendo formalmente. Rodrigo Cavalcante ficou com o telefone na mão, olhando para a cidade pela janela do seu escritório impecável. A cidade que ele havia aprendido a ler como um mapa de oportunidades, onde cada prédio representava uma negociação, e cada rua era um caminho para algum lugar que ele havia decidido chegar. E pela primeira vez, a cidade não parecia um mapa, parecia um espelho. Me ligue em 1 hora, ele disse, e desligou. Ficou sentado por um longo momento. Depois abriu a gaveta da mesa e tirou o celular reserva, o que ele usava para conversas que não poderiam aparecer no registro do celular principal. Digitou uma mensagem.
Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Cavalcante não encontrou a frase certa. A mensagem que Rodrigo havia tentado enviar pelo celular reserva era para uma mulher chamada Adriana Voz. Não era o nome de uma advogada. Não era o nome de uma consultora financeira. Era o nome de uma pessoa que aparecia naquele celular com uma frequência que explicava, sem precisar de mais nenhuma palavra, por que aquele aparelho existia separado do outro. Rodrigo havia apagado a mensagem antes de enviar porque havia percebido, naquele momento de clareza incômoda, que acionar Adriana agora seria o mesmo que acender um fósforo perto de algo altamente inflamável. Ela não era discreta por natureza, era discreta por conveniência. E conveniência tem prazo de validade, quando a pessoa do outro lado começa a sentir que está sendo descartada. E Adriana havia começado a sentir exatamente isso nas últimas semanas. O que Rodrigo não sabia era que ela já havia tomado a própria decisão antes mesmo que ele apagasse aquela mensagem. Carla Drummond chegou à casa de Isabela logo após o almoço, sem avisar, do jeito que só as amigas de verdade chegam, com uma sacola, expressão resolvida e a certeza de que a presença vale mais do que qualquer hora marcada. Isabela abriu a porta e as duas se olharam por um segundo antes de Carla entrar e colocar a sacola sobre a bancada da cozinha com o gesto prático de quem chegou para ficar o tempo que fosse necessário. "Como você está?" Carla perguntou. "Inteira", Isabela respondeu, e era a resposta mais honesta que ela poderia dar. Não estava bem no sentido fácil da palavra, mas estava inteira. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Carla a olhou por um momento, avaliando com o cuidado de quem conhece o outro bem o suficiente para saber quando a resposta é real e quando é armadura. Viu que era real. Respirou. "Meu primo me ligou", ela disse, sentando no banco da bancada. Disse que a solicitação foi entregue e que o advogado de Rodrigo já respondeu pedindo prazo para reunir a documentação. "Eu sei. Ele me avisou também. E como você se sente com isso?" Isabela ficou em silêncio por um momento. Apoiou as mãos na bancada e olhou para a superfície de mármore que havia sido escolhida por Rodrigo, instalada por Rodrigo, paga por Rodrigo, como tudo aquela casa. "Sinto que estou saindo de um lugar onde nunca deveria ter entrado", ela disse, com uma quietude que não era tristeza. Era reconhecimento. "Não foi tudo ruim, Carla. Tem anos ali que foram reais. Mas tem uma hora que a gente precisa ser honesta sobre o que ficou e o que foi embora faz tempo." Carla assentiu devagar. "Você soube sobre a Adriana Voz?" ela perguntou, e havia um cuidado na voz que revelava que ela estava segurando aquela informação havia tempo, esperando o momento certo. Isabela ergueu o olhar. "Quem é ela?" Carla respirou fundo. E contou. O silêncio que se instalou depois não foi o silêncio da devastação. Foi o silêncio de quem ouve uma confirmação de algo que o corpo já sabia antes da cabeça admitir. Isabela ficou imóvel por alguns segundos, olhando para aquela bancada de mármore, e então algo no rosto dela mudou de uma forma que Carla jamais esqueceria. Não era choro, não era raiva, era libertação. "Sabe o que isso significa?" Isabela disse, baixinho, quase para si mesma. "Que ele é pior do que você pensava." Carla respondeu com uma franqueza direta. "Não." Isabela virou o rosto para a amiga e havia uma luz nos olhos dela que não estava ali antes. "Significa que eu não estou perdendo nada que ainda existia. Estou saindo de algo que já havia acabado faz tempo." "E isso?" Ela pausou. "Isso é muito mais fácil de carregar." Carla sentiu as lágrimas subirem de novo. Mas desta vez não eram de raiva. Eram de alívio. Ela se levantou, contornou a bancada e abraçou a amiga sem dizer nada. E Isabela deixou. Ficou ali, naquele abraço, por um momento que não precisava de palavras porque já tinha tudo. Eduardo Meirelles tomou a decisão numa tarde em que o escritório estava silencioso demais. Havia ficado sozinho por horas, com os relatórios na mesa e o telefone que havia parado de tocar, depois que Rodrigo havia cancelado 3 reuniões seguidas. Comportamento que, para quem conhecia Rodrigo, era o equivalente a ver o termômetro explodir. Rodrigo nunca cancelava. Rodrigo era o tipo de homem que aparecia para reuniões com febre alta e chamava isso de compromisso.
Se estava cancelando, era porque estava gerenciando algo que não podia ser visto em público. Eduardo sabia o que aquilo significava. E sabia também o que significava continuar fingindo que não sabia. Ele abriu o computador. Acessou o diretório de documentos internos ao qual tinha acesso como sócio. E começou a salvar, com metodologia e calma, cada arquivo relevante que havia analisado nos últimos dias, não para uso imediato, mas com o cuidado de quem entende que o que está documentado tem peso diferente do que é apenas lembrado. Quando terminou, fechou o computador, ficou sentado por um momento. Então pegou o telefone e ligou para um número que havia pesquisado na tarde anterior, mas para o qual ainda não havia tido coragem de ligar. Escritório Drummond e Associados. A voz da recepcionista era calma. Meu nome é Eduardo Meirelles, ele disse. E a própria voz soou diferente para ele. Mais firme do que esperava. Sou sócio do Grupo Cavalcante. Preciso falar com o Dr. Drummond sobre um assunto urgente. Diga a ele que tenho documentação que pode ser relevante para um processo que o escritório está conduzindo. Uma pausa curta. Um momento, por favor. Eduardo ficou esperando. Olhou pela janela para a avenida lá embaixo. Para os carros. Para as pessoas que atravessavam a rua sem saber o que estava acontecendo naquele andar, naquele escritório, naquele homem que havia chegado àquela empresa, cheio de crença, e havia ficado mais tempo do que deveria, porque confundir lealdade com cumplicidade é um dos erros mais silenciosos que existem. O doutor pode te atender hoje às 5. A recepcionista voltou. Estarei lá, Eduardo respondeu. Desligou. E pela primeira vez em dias, respirou de verdade. A ligação chegou ao celular de Rodrigo às 3:30 da tarde. Era o Dr. Ferrante. Rodrigo atendeu com a voz mais controlada que conseguiu reunir naquele momento. Ferrante. Que bom, ele disse, no tom de sempre. Estava pensando em você hoje. Precisamos confirmar a reunião desta semana. Rodrigo. A voz do outro lado o interrompeu. E havia uma qualidade ali que não era hostilidade, mas era algo igualmente definitivo. Eu vou ser direto porque respeito o seu tempo e o meu. Chegou ao meu conhecimento que a Fonseca Investimentos iniciou uma auditoria externa com escopo que envolve operações do Grupo Cavalcante. Rodrigo não respondeu imediatamente. Essas informações não têm fundamento, ele disse. E a frase soou exatamente como o que era. Uma resposta preparada para uma pergunta que ele já sabia que viria. Rodrigo. Ferrante falou com a paciência de quem não tem pressa porque já tomou a decisão. Eu construí o que tenho sendo muito cuidadoso com quem sento à mesa. Não é julgamento pessoal. É preservação. Se houver alguma resolução futura e o ambiente estiver mais claro, conversamos de novo. Mas por hora, precisamos suspender as negociações. A ligação terminou. Rodrigo ficou com o telefone na mão, olhando para a tela preta. O Dr. Ferrante havia sido o maior contrato novo do ano. Havia sido o motivo da festa. Havia sido, ironicamente, o motivo pelo qual Rodrigo havia atravessado aquele salão na direção de Isabela naquela noite para cobrar uma presença que, no fundo, nunca havia sido o problema real. Agora, estava fechado, em menos de uma semana, sem possibilidade de reversão imediata. Rodrigo se levantou. Foi até a janela. Ficou ali por um tempo que não soube medir, olhando para a cidade com aquela expressão que ninguém naquele escritório havia visto antes. Não de raiva, não de determinação, mas de um homem que está recalculando algo fundamental e não está gostando dos números. O intercomunicador da mesa tocou. Senhor Cavalcante? A voz da secretária tinha uma tensão controlada que ele identificou imediatamente. O senhor Eduardo Meirelles acaba de enviar um comunicado formal para o setor jurídico. Está solicitando a revisão do acordo de sociedade com consultoria externa. Rodrigo fechou os olhos por exatos 2 segundos. Eduardo estava saindo pela porta lateral antes que o incêndio chegasse à fachada. Era um movimento inteligente, e aquilo de alguma forma irritou Rodrigo mais do que qualquer confronto direto teria irritado. Porque significava que Eduardo havia visto o que estava vindo antes mesmo que Rodrigo admitisse para si mesmo. Acuse o recebimento, ele disse, com uma calma que custou mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Desligou o intercomunicador. E ficou sozinho no escritório que havia sido construído para ser símbolo de chegada.
e que naquele momento parecia apenas grande demais para uma pessoa só. O relatório preliminar da auditoria chegou à mesa de Henrique Fonseca naquela mesma tarde, mais cedo do que o prazo previsto. A equipe havia encontrado o primeiro fio com tanta rapidez que a auditora responsável havia decidido comunicar antes de continuar. Henrique leu o documento em silêncio, da primeira à última linha, sem interromper uma vez. Quando terminou, fechou a pasta. Ficou em silêncio por um momento. Depois ligou para o Dr. Armando Salles. O relatório chegou. Ele disse quando o outro atendeu. E? É pior do que eu estimava. Henrique respondeu com a sobriedade de quem entende que aquela frase não era vitória. Era peso. Não são irregularidades pontuais. É uma estrutura, construída ao longo de anos, com camadas. Alguém se dedicou muito a isso. Uma pausa do outro lado. O que você vai fazer? O que precisa ser feito? Henrique respondeu. Vou encaminhar o relatório para as autoridades competentes, com toda a documentação, dentro de todos os ritos legais. Isso vai ser público? Vai, ele confirmou. E deve ser. Outra pausa. E a Isabela? Dr. Armando perguntou, e havia um cuidado genuíno naquela pergunta que ia além do interesse estratégico. Henrique ficou em silêncio por um segundo. Ela vai estar bem, ele disse. E havia naquelas 4 palavras uma certeza que não era presunção. Era conhecimento. O conhecimento de quem havia visto aquela mulher de pé no jardim de um hotel, com lágrimas secando no rosto e a coluna reta, e havia entendido que o que estava vendo não era alguém que precisava ser salvo. Era alguém que havia decidido. Encaminha o relatório, Dr. Armando disse. Já está sendo preparado. Henrique desligou. Ficou olhando para a pasta fechada sobre a mesa. Para o nome impresso na capa, Grupo Cavalcante, Relatório Preliminar de Auditoria Externa. Pensou na noite da festa, no salão iluminado, nos 1.200 lustres que Isabela não sabia que ele sabia que ela havia contado. No homem de smoking que havia apontado o dedo para a própria esposa diante de 300 pessoas e achado que aquilo era poder. Poder de verdade? Henrique havia aprendido com o pai. Não grita. Não performa. Não precisa de plateia. Poder de verdade age. E então espera. Ele abriu o computador, anexou o relatório, digitou o endereço do destinatário e antes de clicar em enviar, ficou um segundo com o dedo parado. Não de hesitação, de consciência. Do outro lado daquele envio havia uma série de consequências que não tinham volta. Não para Rodrigo. Não para o Grupo Cavalcante. Não para nada que havia sido construído com as fundações erradas. Clicou. Dias depois, o nome Grupo Cavalcante apareceu pela primeira vez nos noticiários de negócios regionais. Não com destaque. Não com manchete. Era uma nota pequena, quase discreta, do tipo que passa despercebida para quem não está prestando atenção, mas que para quem está dentro daquele universo financeiro, soa como o primeiro trovão antes de uma tempestade que ainda não chegou, mas que já pode ser sentida no ar. Grupo Cavalcante é alvo de investigação por irregularidades em estrutura societária. Rodrigo leu aquela linha num tablet, sentado no escritório que havia perdido boa parte do movimento, desde que as reuniões começaram a ser canceladas uma a uma. Ficou olhando para as palavras por um tempo que não era de leitura. Era de assimilação. Do tipo lento, pesado, que acontece quando a realidade bate de frente com tudo que uma pessoa construiu sobre a premissa de que era intocável. Seu advogado estava do outro lado da mesa, com uma expressão que dizia tudo que a boca ainda não havia dito. Qual é a extensão? Rodrigo perguntou, e a voz saiu mais baixa do que ele planejava. Ampla, o advogado respondeu, com a honestidade dura de quem já entendeu que suavizar não ajuda ninguém naquele ponto. A documentação encaminhada é robusta. Tem origem em auditoria independente e foi complementada por documentação interna fornecida por uma fonte próxima à empresa. Rodrigo não precisou perguntar quem era a fonte. Eduardo. Ficou em silêncio por um momento que durou mais do que qualquer silêncio daquele escritório havia durado antes. Olhou ao redor, para os diplomas na parede, para a mesa de madeira maciça, para a vista da cidade que havia sido durante tanto tempo a prova concreta de que havia chegado onde queria chegar. Tudo aquilo ainda estava ali, mas havia perdido o significado que ele havia colocado dentro de cada objeto, cada detalhe,
cada centímetro daquele espaço construído para impressionar, porque impressionar pressupõe uma plateia, e a plateia havia ido embora. O que eu faço agora? Ele perguntou. E era a primeira vez em muitos anos que Rodrigo Cavalcanti fazia essa pergunta, sem ter a resposta pronta antes de terminar de formulá-la. O advogado abriu uma pasta. Cooperamos, ele disse simplesmente. É o único caminho que ainda tem saída. Semanas se passaram. A história que havia começado num salão iluminado com 1.200 lâmpadas foi se desdobrando em salas de reunião, documentos protocolados, audiências marcadas e remarcadas, e aquele movimento lento mas inexorável que o sistema jurídico tem quando finalmente começa a andar. Isabela acompanhou tudo isso de uma distância que havia escolhido deliberadamente. Não por desinteresse, mas porque havia entendido, desde o primeiro dia que sentou à frente do advogado com as fotografias dos documentos na mão, que a melhor coisa que podia fazer pelo próprio futuro era deixar de olhar para trás e começar a olhar para onde estava indo. Ela havia se mudado para um apartamento que escolheu sozinha. Não o maior, não o mais imponente, mas com uma janela que dava para uma praça arborizada e uma cozinha que cheirava a madeira velha, de um jeito que a fazia sentir que o espaço tinha história própria, não só a dela. Na primeira manhã naquele apartamento, ela havia feito café, sentado perto da janela e ficado olhando para a praça sem contar nada. Sem precisar contar. Era a primeira vez em anos que o silêncio era simplesmente silêncio. Carla apareceu na porta do apartamento novo, numa tarde com uma caixa de doces, e o sorriso de quem finalmente pode sorrir sem culpa. Você parece diferente, ela disse, entrando e olhando ao redor com aquela curiosidade afetiva de quem quer entender o novo espaço da amiga. Eu sou diferente, Isabela respondeu, e era uma afirmação, não uma defesa. Carla colocou a caixa sobre a mesa, virou-se e ficou olhando para a amiga por um momento com aquela atenção que só existe em quem realmente vê o outro. Você está bem de verdade, ela disse, e havia uma espécie de admiração na voz que Isabela reconheceu e que a comoveu mais do que ela esperava. Estou aprendendo a diferença entre estar bem e estar confortável, Isabela respondeu abrindo a caixa de doces. Por muito tempo eu confundi as duas coisas. Sentaram. Conversaram por horas, sobre o passado com a leveza de quem já o processou, sobre o presente com a curiosidade de quem está descobrindo um território novo, sobre o futuro com aquela mistura de incerteza e entusiasmo que só existe quando a vida finalmente está aberta de verdade. Em algum momento, Carla perguntou, com o cuidado de quem escolhe bem o momento. E Henrique? Isabela ficou em silêncio por um segundo. O tipo de silêncio que não é vazio. A gente tem conversado, ela disse, com calma, sem pressa. Isso é bom? É honesto, Isabela respondeu. E por enquanto, honesto é tudo o que eu preciso que seja. Carla assentiu. Não pressionou. Porque conhecia a amiga bem o suficiente para saber que aquela resposta continha muito mais do que as palavras que haviam saído, e que o que estava sendo construído ali era algo que precisava de tempo, de espaço, de ar suficiente para ser o que fosse ser, sem o peso de nenhuma expectativa. Eduardo Meirelles abriu um escritório de consultoria financeira independente algumas semanas depois de protocolar a saída formal do Grupo Cavalcanti. Era um espaço pequeno, num edifício sem nome na fachada. O tipo de lugar que, meses antes, ele teria considerado modesto demais para o seu nível. Naquela manhã, enquanto colocava o único quadro que havia levado do escritório antigo na parede nova, sentiu algo que não conseguiu nomear imediatamente. Levou alguns minutos para identificar. Era leveza. O primeiro cliente que assinou o contrato com o escritório novo chegou por indicação de um contato antigo que havia ficado sabendo, pelos movimentos do mercado, que Eduardo havia se desvinculado do Grupo Cavalcanti antes da investigação se tornar pública. No mercado financeiro, esse tipo de timing fala por si mesmo, e fala bem. Eduardo recebeu o cliente, ouviu o que precisava ouvir, e no final da reunião, olhou pela janela do espaço novo para a rua movimentada lá embaixo. Havia deixado para trás mais do que uma sociedade. Havia deixado para trás uma versão de si mesmo que havia ficado quieta por tempo demais, por medo de perder o que tinha. E havia descoberto, do lado de fora, que o que tinha
não era o que pensava. Nunca era. O processo de Rodrigo Cavalcante durou o tempo que esse tipo de processo dura. Não rápido, não limpo, não simples. Houve audiências, houve negociações, houve a necessidade, dolorosa e inegociável, de abrir cada gaveta que havia mantido fechada e mostrar o conteúdo para pessoas que não tinham nenhum interesse em protegê-lo. A separação foi concluída antes que o processo criminal chegasse à fase mais pesada. O acordo patrimonial reconheceu o que era de Isabela, não mais do que isso, como ela havia pedido desde o primeiro dia. Não havia vitória celebrada, não havia cena final de tribunais com plateia. Havia documentos assinados, um capítulo formalmente encerrado, e a quietude específica de quem fechou uma porta que precisava ser fechada. Rodrigo não havia se tornado uma pessoa diferente da noite para o dia, porque pessoas raramente funcionam assim, e a história verdadeira é que ele teve, pelo menos, a consciência de que havia chegado ao limite do que a arrogância pode sustentar antes de começar a ceder. O que ele faria com aquela consciência era, a partir dali, uma história que pertencia só a ele. Algumas semanas depois que os últimos documentos foram assinados, Isabela recebeu uma mensagem de Henrique. Não era sobre negócios, não era sobre processos. Era uma mensagem simples, com o endereço de um lugar e um horário. Embaixo, uma linha só. Tem uma exposição que eu acho que você vai gostar, se quiser. Ela ficou olhando para a mensagem por um momento. Depois sorriu. Não o sorriso controlado que havia aprendido ao longo dos anos de casamento. Aquele sorriso de aparência impecável que não custava nada porque não vinha de lugar nenhum. Era o outro. O que aparecia quando algo era genuíno. O que ela havia guardado por muito tempo sem perceber que estava guardando. Respondeu. Quero. A exposição era numa galeria pequena no centro da cidade, do tipo que tem chão de madeira que range levemente e paredes pintadas de branco que deixam as obras falarem sem competição. Não havia muita gente. Era uma tarde de semana, o tipo de horário que pertence às pessoas que têm liberdade de aparecer quando querem. Isabela chegou antes. Ficou olhando para uma das obras. Uma fotografia grande, em preto e branco, de uma mulher de costas olhando para um horizonte que a imagem não revelava completamente. Havia algo naquela composição que a fez ficar parada mais tempo do que havia parado diante de qualquer coisa nos últimos meses. Você sempre parou diante das coisas que tinham algo escondido. A voz de Henrique chegou pelo lado, tranquila, sem a urgência de quem precisa anunciar a própria presença. Ela não se sobressaltou. Era como se o som da voz dele fosse o tipo de coisa que o corpo reconhece antes que a cabeça processe. Essa tem, ela disse, sem tirar os olhos da fotografia. Dá para sentir que tem algo além do enquadramento. Algo que a imagem não mostra, mas que existe de qualquer forma. Henrique ficou ao lado dela, olhando para a mesma obra. Como muita coisa, ele disse. Ficaram em silêncio por um momento que não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que não precisam preencher o ar com palavras para confirmar que estão bem onde estão. Depois caminharam, obra por obra, sem pressa, conversando com aquela naturalidade que não se fabrica, que ou existe ou não existe, e que entre eles havia existido desde um corredor universitário comum, numa tarde comum que nenhum dos dois havia esquecido, mesmo quando a vida havia colocado distância suficiente para fingir que sim. Lá fora, quando saíram, o fim de tarde havia pintado a rua de laranja. Isabela ficou parada na calçada por um segundo, respirando o ar de fora com a qualidade específica de quem está presente de verdade no próprio momento. Obrigada, ela disse. E a palavra era simples, mas carregava camadas que ele entendeu sem precisar de explicação. Henrique a olhou. Você não precisa agradecer nada que era justo, ele respondeu. Não estou agradecendo o que foi justo, ela disse. Estou agradecendo por ter aparecido quando a maioria das pessoas olharia para o outro lado. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela voz que não precisava de volume para ocupar espaço. Algumas pessoas a gente não consegue deixar para trás de verdade. Não porque não tenta, mas porque elas fazem parte do que a gente é antes de saber quem vai ser. Isabela o olhou. E havia naquele olhar uma conversa inteira que não precisava acontecer naquele momento porque havia tempo, havia espaço.
havia a abertura tranquila de duas pessoas que haviam aprendido, cada uma do seu jeito e pelo seu caminho, que as coisas que duram não começam com pressa. Então, ela disse com um leve sorriso, tem mais exposições assim? Henrique correspondeu ao sorriso com aquela seriedade de canto que era, para quem o conhecia, a forma mais verdadeira que ele tinha de demonstrar alegria. Toda semana, se você quiser. Eles caminharam pela Rua Laranja, enquanto o dia fechava devagar sobre a cidade, sem pressa, sem o peso de tudo que havia ficado para trás, com a leveza específica de quem chegou ao outro lado de algo difícil e descobriu, com genuína surpresa, que o outro lado é mais amplo do que parecia da posição anterior. Isabela havia entrado numa festa como a esposa de um homem que achava que a conhecia. Havia saído como ela mesma. E tudo que vinha depois disso, cada manhã naquele apartamento com janela para a praça, cada xícara de café tomada sem precisar contar lustres, cada passo nessa Rua Laranja, era dela. Completamente, irrevogavelmente dela. Não porque alguém havia lutado por ela, mas porque ela havia decidido. E isso, descobriu, era a única forma de posse que realmente importa.